Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, sou cientista político. Ainda estamos no dia 24 de maio de 2016. Agora é sobre política nacional. E sobre política nacional, existem fatos que estão acontecendo ainda no dia de hoje, e talvez no final do dia eu faça um relatório a respeito disso, mas esse é o meu segundo vídeo. Eu vou tratar de uma situação que é prática neste momento no território nacional brasileiro, que é a política de invadir, de conquistar territórios em diversos setores administrativos ou sociais e resistir. Invadir e resistir. É uma política chamada de guerra fraterna. A guerra fraterna normalmente é vista belicamente como uma guerra entre irmãos de mesmo setor, de mesma estrutura, de mesma relação. É uma pessoa que está do teu lado e que pode estar te traindo a qualquer momento. São pessoas que teoricamente seriam teus companheiros, teus amigos, teus irmãos, familiares, mas que por uma ideologia te traem. Pessoas que deveriam te proteger, deveriam ser teus aliados, mas não são. E essas pessoas, elas estão em sindicatos, em associações, dentro da tua própria casa às vezes. São traidores, não só da pátria, mas pela causa deles, que seria justa, segundo eles, por qualquer coisa. Qualquer coisa. Eles acreditam naquilo e são capazes de trair as pessoas que lhe deram abrigo, lhe deram guarida, lhe ajudaram de alguma maneira. Filhos traindo pais, tudo em nome de uma causa, pseudo-causa. E eles acreditam naquilo. Por exemplo, o caso dos artistas. Quem é que alimenta os artistas? Quem é que paga o salário dos artistas? É quem vai assistir uma peça de teatro, é quem dá audiência para um programa de televisão, coisa assim. No momento que os artistas se preocupam mais com a criação de um ministério do que propriamente a construção de um país, de redução de gastos públicos, da máquina pública, eles estão indo contra os interesses nacionais em favor de uma causa. E eles preferem mais a causa deles, o motivo deles, do que a necessidade de uma nação inteira. Só para dar um exemplo. No momento que alguns alunos ideológicos vão para dentro de uma escola ou de uma faculdade para fazer pornografia, tirar roupa, tirar fotografia pelado, fazer suruba, literalmente eles fazem isso, em muitos casos. Festinha do pijama, oba-oba. Né? Então, quando eles fazem esse tipo de coisa, eles na verdade eles estão tirando a escola ou a faculdade de muitos outros. Eles estão ocupando. E a prática ocupar e resistir é uma prática pró-petista, pró-governo Dilma e Lula. Então, isso pode, como é incentivado pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, pelo PDT, são práticas criminosas de revolução interna. E essas revoluções internas, elas são, na verdade, criação do caos, fomento do caos. Esse fomento do caos faz com que surjam, inclusive, propostas de lei, como surgiu agora recentemente uma, do filho do Jair Bolsonaro. E essa exatamente é para a extinção do comunismo. Aí, no Brasil, ser proibido o comunismo. Algumas pessoas podem achar muito radical essa proposta. Só que eu devo lembrar para vocês que já é proibido no Brasil o nazismo.
O nazismo é uma prática política e ideológica e é proibida não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Então, por exemplo, a anarquia você pode ter um partido anárquico, mas você não pode ter um partido nazista. Né? E se não pode ter um partido nazista, já existe algum tipo de censura ideológica no Brasil, a partir do princípio que tu não pode trabalhar a questão do nazismo. Bom, se tu pode trabalhar a questão da anarquia, mas não pode trabalhar a questão do nazismo, tu deveria eliminar, por exemplo, políticas de radicalização. Mas na verdade o que nós temos já no Brasil? Nós já temos algum tipo de censura nesse aspecto. E poderia ser feito a questão exclusivamente do comunismo, mas o ideal é que, como já existe uma política antinazista, que a gente faça, na verdade, o reconhecimento de que a política que foi feita, está sendo feita e as práticas que estão sendo feitas são práticas nazistas. No momento que identificar essa situação, o que vai acontecer? Pode enquadrar como o nacionalsocialismo, no caso, essas práticas absurdas, né, de antigoverno, de antidemocracia e de prejuízo da situação, direito de greve, direito de manifestação, não. No momento que impede que as outras pessoas tenham o direito de ir e vir e de se manifestar e de poder continuar as suas vidas, essa prática de guerra civil, ela deve ser coibida e deve ser punida nas formas da lei, com a perda, por exemplo, de direito de sigla partidária, que essas entidades, esses grupos, eles visam não fazer a manifestação democrática, mas exatamente estancar a democracia, atrapalhar o processo democrático, impedir o processo democrático. Uma coisa é tu ter direito de se expressar, outra coisa é tu badernar, tu não ter o limite, tu não ter a noção do que é uma baderna, uma anarquia, tu faz a estagnação da democracia como um todo. E esse é o problema. Então, cria radical de um lado, cria radical do outro. E nesse processo tu não tem democracia, tu tem radicais, tu tem extremos. Tu não tem o processo de negociação, tu não tem negociação, tu não tem aí tu não tem ela naturalmente, tu tem que criar ela artificialmente. No Brasil, as pessoas elas fazem tudo aquilo que não está previsto na lei. Ou elas tentam burlar a lei e até que sejam punidas de alguma maneira. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos perceber essa situação e fazer as alterações necessárias para que o sistema seja corrigido. O sistema hoje está falho e precisa ser corrigido. E qual é a correção necessária a ser feita? A correção necessária a ser feita, basicamente, neste momento, nessa situação, nós precisamos rever o que existe de legislação a esse respeito e utilizar essa legislação em prol da real democracia, ou seja, de uma manifestação, de uma expressão, mas com limites. Democracia não é anarquia, não se pode tudo numa democracia. Se pode tudo dentro da lei. Se pode tudo de forma que o sistema funcione. Se trancar o sistema, tu não tem democracia, tu tem anarquia, tu tem ditadura e tu tem nazismo, que é o que está acontecendo hoje nessas práticas de conquista, conquistar e manter, conquistar e resistir, invadir e resistir, são práticas que são anti-governo, são práticas anarquistas, são práticas de um governo que quer voltar ao poder para se tornar um governo ditatorial. Então, essas práticas são antidemocráticas. E é isso que a gente tem que lutar agora nesse momento. Nós não podemos concordar com essas práticas de invasão e destruição de propriedade pública. Isso deve ser punido, isso deve ser responsabilizado, criminalizado, e esses partidos que agem e apoiam esse tipo de postura, esse tipo de atitude, devem perder o seu direito político. Essa é a minha opinião profissional e essa é a minha sugestão. Eu sei que pode parecer muito radical para muita gente, mas na verdade é exatamente para combater o radicalismo. O que a gente tem que fazer é exatamente democratizar o Brasil e impedir que os radicais tomem conta do nosso país. Muito obrigado pela atenção dispensada.